A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, um líder, um diretor dos cobradores de impostos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era um homem de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, um sicômoro, não é? Para o ver, porque havia de passar por aquele caminho. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce daí, depressa, porque hoje eu vou pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o. Tem uma outra tradução que eu gosto mais, que diz: recebeu-o gostoso, né? Recebeu com júbilo, com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres, vou devolver a metade dos meus bens. Se alguma coisa eu tenho roubado, e tinha, né? Eu vou restituir quadruplicado. E então Jesus ele disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Sem dúvida essa é uma das passagens mais, um episódio dos mais tradicionais para pregador pregar sobre salvação. O meu complicador é que eu estou pregando por uma igreja de salvos. Então vamos tirar proveito dessa situação aqui, para nos alertar pelo menos, mas acima de tudo, buscar pessoas que estejam realmente precisando de salvação. E salvação significa, entre outras coisas, transformação de vida. Transformação de vida. Quem é salvo é transformado. Quem é salvo do pecado, passa a viver na luz, em liberdade, com alegria, sem consciência pesada. Então é uma transformação muito grande. Salvação significa nova criatura, uma nova pessoa, que mostra que é uma nova pessoa através do seu testemunho pessoal, através de atitudes. E Jesus estava passando, o relato nos diz aqui, pela última vez em Jericó. Não sei que dia da semana era, mas antecedia o domingo, o chamado Domingo de Ramos, onde ele haveria de entrar em Jerusalém montado num burrinho, essa história toda que vocês conhecem, e que os judeus esperavam, como estão esperando até hoje, que viesse montado num cavalo branco, com uma baita de uma espada, cortando a cabeça de todo e qualquer romano ou inimigo de Israel. Mas o nosso Deus, cujo amor excede o entendimento de qualquer pessoa, porque o amor de Deus é exagerado, ele escolheu exatamente um caminho oposto. Ele não escolheu o caminho da vingança, porque a vingança lhe pertence, e a vingança vai chegar, mas isso tudo do seu tempo determinado. Não é para nós vivermos de vingança em vingança. Em Cristo nós vivemos de triunfo em triunfo, de vitória em vitória, o que significa dizer de luta em luta. Não tem vitória, não tem conquista, se a gente não tiver, como diz os gaúchos, não é? Entreveros. E ele seria morto naquela semana, e ele sabia disso, que aquela semana estava antecedendo a semana da paixão, vamos assim dizer, não é? Aquele era o dia da salvação oferecida àquela cidade, como Nínive foi oferecida através do profeta Jonas a mensagem da salvação e aceitou. E por incrível que pareça, a pessoa que foi salva nessa cidade, de uma maneira que o mundo conhece a história até hoje, 2000 anos depois, foi a pessoa
menos recomendada e uma das mais desprezadas, das mais odiadas, porque ele era fiscal da Receita Federal. E neste caso aqui, era ladrão. Porque ele roubava dos dois lados. Roubava dos romanos e roubava dos judeus, de quem ele cobrava impostos. E por ser judeu, era odiadíssimo pelos seus irmãos, né? Então Zaqueu era esse chefe dos cobradores de impostos da Receita Federal de então, né? No caso de Roma. Ele e os seus publicanos, seus cobradores, né, extorquiam o povo a fim de obter lucro. Tomavam a mais, e, enfim, todo tipo de falcatrua, não é? Eles eram considerados, todos esses cobradores, ladrões e inimigos do seu próprio povo, pois enriqueciam largamente, grandemente, às custas da desgraça alheia. E Zaqueu, falando dos obstáculos para ele encontrar Jesus, o primeiro foi este aqui: a sua profissão, o seu estado social, a sua riqueza, confrontando com exatamente o contrário do povo que ele fazia parte, que era pobre, era oprimido, não tinha cidadania, não é? Vivia dentro da sua própria casa e não podia fazer nada, mexer na louça sequer, como se costuma dizer. Os sacerdotes tinham que pedir autorização para o governador para poder pegar suas vestes nas suas festas, porque nem isso eles tinham liberdade. Era um tempo assim realmente cruel, né? E o segundo obstáculo para encontrar Jesus era a sua pequena estatura, a sua condição física. Era um baixinho. E ele queria ver Jesus, por isso subiu numa figueira brava, que é chamada de sicômoro, né? Que para quem já foi naquelas praças lá de Floripa, já viu. Elas não são altas e elas têm assim galhos bastante grossos, que tranquilamente você pode subir neles sem medo de que quebre, que caia, né? Então ele transformou o seu problema num instrumento para aproximá-lo de Jesus. Correu, demonstrando pressa, como diz o texto aqui, para encontrar-se com Jesus. Correu à frente. Olha que nós estamos falando de um homem rico, que apesar da sua posição, era um homem que tinha um respeito velado, mas tinha um respeito daquela sociedade. Se não por um motivo ou outro, pelo menos por medo, né? E no entanto, o baixinho saiu correndo. Enquanto Jesus estava com aquela pequena multidão que sempre o rodeava, correu lá na frente até encontrar a figueira brava mais apropriada, com alguma dificuldade, com certeza, perninha curta, né, que nem a mentira. Ele deu um jeito, mas ele subiu na árvore. Se ajudaram, não sei, mas uma coisa eu sei: ele tinha pressa. Ele tinha pressa em encontrar Jesus, porque certamente a sua riqueza não contentava a sua alma. E o ódio dos seus irmãos devia deixá-lo tremendamente estressado, incomodado, envergonhado. E um terceiro obstáculo seria o orgulho, né? Que é isso que eu falei mesmo, né? Não se importou com a sua condição de homem conhecido, de homem rico, de homem opressor, né? Ele simplesmente abriu mão da sua vaidade, abriu mão do seu orgulho e fez o que tinha que fazer para poder ver Jesus. E um quarto ponto seria a multidão. Eu já passei por essa situação, eu nunca vou esquecer, porque até hoje eu tenho essa fobia. Eu não posso estar no meio de multidão. Primeiro porque eu não tenho 1,80 nem 1,90. Eu tenho 1,64. Não sou Zaqueu, mas também não fico longe, não é? E eu me lembro que eu era moleque ainda, o Roberto Carlos, já no começo, que era aquela loucura no Brasil, com a Jovem Guarda e tudo mais, ele veio aí, eu não me lembro aonde, eu só sei que era Campo Aberto. E eu me meti naquele meio. Meu Deus do céu.
faltou o ar, foi uma situação difícil, apertado por todo mundo que queria ver o Roberto de perto. Eu só queria ver uma saída daquele lugar, não é? Então eu imagino a aflição do Zaqueu, não é? E essa multidão não deixava ele ver Jesus. E então, como nós vemos aqui no texto, a gente também pode trazer para nós, né? Quantas vezes nós mesmos, né? Nos sentimos constrangidos de ir a Jesus, de confessar Jesus, de dizer que vamos à igreja, de ter uma Bíblia na mão, né? Por causa de parentes, por causa de amigos, por causa de opinião pública, por causa do povo. E o seu desejo de ver Jesus foi maior de tudo isso. A necessidade interior que ele tinha era muito grande. E a pessoa, quando ela começa a sentir um vazio existencial, a pessoa, quando ela começa a sentir que a sua vida não faz sentido, começa a se questionar: por que eu nasci? Por que eu estou nesse mundo? Pode ter certeza, eu sei o tamanho deste vazio. Eu sei o tamanho desse buraco aqui. Exatamente o tamanho da pessoa de Jesus. Mesmo muitas vezes estando na igreja, se sente este vazio. Porque tem igreja, mas não tem o principal. Vida com Jesus. A vida de Jesus em si mesmo. Fazendo com que esse vazio tenha sentido. E a gente ame a vida. Vou fazer uma pergunta simples. Você ama a vida? Você ama estar vivo? Você ama essa vida que você está vivendo, apesar de todas as dificuldades? Eu vou ser franco, eu adoro essa vida. Eu amo essa vida. Por mais encrenca que eu arrume para a minha vida, eu só vejo coisa bonita na vida. Eu acho vocês lindos. Aí diga para mim, não exagera, pastor. Eu acho todo mundo muito lindo, maravilhoso, porque de fato é. A gente vê o sentido da vida desde que abre os olhos de manhã, em qualquer coisa. Em qualquer coisa, porque qualquer coisa foi criada por Deus. E mais um ponto de obstáculo aqui, os murmuradores, né? São os que enxergam como justos, se enxergam sendo pessoas certinhas, corretas, honestas, justas, únicos merecedores da salvação. São os acusadores. Esse Zaqueu é um ladrão, esse Zaqueu não presta, ele é sujo, ele é indigno, ele é traidor da sua própria pátria, ele se acha melhores do que os outros. E o diabo sempre vai preparar alguém assim para colocar no teu caminho. Então nós vemos aqui, Jesus buscou Zaqueu antes de Zaqueu buscá-lo. No verso 5, Jesus viu Zaqueu primeiro. É uma coisa inusitada, um homem pendurado num galho de figueira brava. Inusitado. Provavelmente foi inusitado para Jesus. E quando Zaqueu estava lá com os olhos bugalhados vendo Jesus, ele quase caiu lá de cima. Porque Jesus olha para ele e diz, chama ele pelo nome. É isso que você tem que entender. O Senhor chama você pelo nome. Você não escuta, porque espiritualmente talvez você esteja meio surdo, ou precise passar um cotonete, o cotonete da palavra de Deus que limpa tudo na nossa vida. Não é? Então, a iniciativa do encontro pessoal aqui, isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que isso aconteceu com a minha vida e com a tua vida. Foi de Jesus. No meu caso, assim como Zaqueu, a pessoa mais inusitada, mais improvável, que podia vir falar de Jesus para nós, veio. Um tio da Marilza. Não vou contar detalhes do porquê do inusitado, né? Mas ele veio, evangelizou meu sogro, que era uma pedreira. Ô, seu Geraldo,
Não foi fácil. Evangelizou o velho. O velho se tornou um dos pastores mais bem-sucedidos dessa igreja. Só aqui no interior, aqui, ele construiu 14 templos de alvenaria, para vocês terem uma ideia. E ganhou todos nós para Jesus. Todos. Inclusive quem ainda não existia. No meu caso, o Rodrigo, a Renata, a Paula. Vocês vejam que coisa maravilhosa. Mas foi o Senhor Jesus que preparou as coisas. Ele veio falar conosco. Ele nos chamou pelo nome. Geraldo, eu preciso conversar com você a respeito de um assunto sério chamado Jesus Cristo. Então ele te escolheu, ele te chamou, ele veio ao teu encontro através de alguém. Por isso nunca despreze as pessoas, porque essa pessoa realmente, de verdade, pode ser um anjo de Deus. E então, Jesus viu Zaqueu primeiro, a iniciativa desse encontro foi dele, isso tudo porque ele veio fazer exatamente isso, salvar o perdido. E Zaqueu estava perdido. Eu fico imaginando assim, né? Eu acho que Jesus deve ter olhado assim para o Zaqueu ali no galho da figueira, como uma manga bem amarelinha assim, bem madura para ser colhida. Não perdeu tempo. Isso também é uma lição para nós. Desculpa a expressão que eu vou usar, mas tem uns frutos aí na sua família, que trabalha com você, que é seu vizinho, que estão caindo de podre, de tão maduro que estão, e você não tem tido coragem de falar de Jesus para essas pessoas. Você não tem tido coragem de ser um anjo, não apenas na vida de uma pessoa, porque quando Jesus entrou na minha vida, Ele mudou a vida de uma família. E Ele pode fazer isso através da tua vida. Então, olhe para as almas lá fora, né? Todo mundo tem oportunidade, seja no rádio, seja na televisão, um folheto, através de amigos, mas a melhor oportunidade que Deus tem para alguém que está necessitado lá fora, chama-se você. Você é o agente de Deus, mas pelo amor de Deus, não seja um agente secreto. Seja um agente tipo 007, que vai para a dividida realmente para fazer a diferença, né? Em segundo ponto, Jesus mostra a Zaqueu que a sua salvação era uma questão urgente, urgentíssima. Desce depressa, Zaqueu. Venha depressa para Jesus, meu irmão. Na igreja você já está. Venha para a igreja nessa noite. Você que está em casa nos assistindo, que eu sempre esqueço de cumprimentar vocês. Boa noite, paz seja com todos. Eu sei que Jesus está às portas. Eu sei que o universo está em ebulição. Não é evolução, é em ebulição. Eu sei que coisas horríveis estão planejadas. Os cientistas, a NASA, todo mundo está sabendo disso. Menos os crentes nas igrejas, que acham que é pecado se informar, tomar posições. Pecado é ser um zero à esquerda, né? Tome uma posição. Tome uma posição. Hoje é o dia da visitação de Deus para você em casa. Abra o seu coração. Não pense duas vezes, venha depressa, porque as coisas estão evoluindo de uma forma absurdamente rápida. E sem querer fazer disso uma apelação, mas o que tem de gente nova morrendo infartado é uma grandeza. Não tem dia que a gente não veja isso. Gente nova, porque as velhas continuam morrendo como sempre. Né? Criança infartando, gente. A Covid voltando. A Covid voltando. E se voltar como prevê alguns cientistas, principalmente os da própria China, o negócio vai ser feio. Deus está falando com a humanidade. Desce depressa. Venha ao meu encontro.
Porque se você for pego num momento insólito, diferente, meio a traição, como se diz, não tem problema nenhum, porque você não vai morrer, você vai viver para sempre. Agora, se você continuar em cima do galho da figueira, vai ser problemático. É muito sério isso. Eu não estou falando de fanatismo. Eu não estou falando de não viver mais, de viver uma vida só de joelho, vestido de saco e cinza, ou de pele, como o profeta Elias, indo para o monte. Não estou falando não. Alegre, feliz, abençoado, próspero, saudável, com saúde, louvando ao Senhor e ajudando na manutenção da obra do Senhor de todas as maneiras, no jejum, na oração, no dinheiro, na disposição para o trabalho, na evangelização. É isso que eu quero dizer. Segundo ponto, coração aberto para socorrer os necessitados. Você veja que a salvação encheu imediatamente o coração de Zaqueu de amor, de generosidade e disposição de dar, que é o que ele diz aqui no final. Até então, sua vida era marcada apenas por tomar dos outros. E agora ele se propõe a dar, a devolver. Agora, uma transformação literal, uma mudança radical realmente de vida, faz com que a ganância não domine mais, não seja mais o Senhor na sua vida, mas o amor se tornou isso na vida dele. E finalmente, uma coisa que nós precisamos fazer, gente. Eu estou arrependido. Está mesmo? Se está arrependido, pede perdão, e é perdoado, e não volta mais a fazer. Isso é o sinônimo do arrependimento. O deixar de fazer aquilo pelo que eu estou pedindo perdão. Então o que eu quero dizer é que Zaqueu, mas aquilo foi de prontidão assim na sua vida para corrigir as faltas do passado. Muita coisa, como no caso de Moisés, que enterrou meia boca, cova rasa lá na areia, o soldado egípcio que ele matou, foi descoberto. Foi descoberto. 3 coisas que não demora muito para ser descoberto. É o sol, a lua e a verdade. Eu não posso deixar nenhum rabo para trás. Eu tenho que resolver algumas coisas. Eu não estou falando agora do pecado. Algumas coisas que eu pratiquei, que eu prejudiquei, que eu fiz errado, eu tenho que dar uma consertada nisso. Para que quando eu der o meu testemunho, eu sou outro homem, eu sou outra mulher, eu aceitei Jesus na minha vida, eu estou na igreja agora, eu sou diácono, eu sou músico, eu sou obreiro, as pessoas possam acreditar. Possam acreditar. Foi o caso de um bandido famoso, e isso é verdade, um cangaceiro, na verdade, feio mesmo, né? Ele acabou se convertendo na prisão. E por bom comportamento, ele foi solto. E como todo bandido, já lá fora tem alguns esperando, que sabe que ele vai sair, vão esperando para reintegrar a quadrilha, qualquer coisa passada, né? E o grandão lá, aquele jeitão grosseiro, disse para eles assim, não vou voltar para a vida de crime, não. Meu passado já está resolvido. Eu realmente, agora, eu sou de Jesus. Em uma mão daquele bandido daquele, eles disseram para ele, então prova para nós, canta um hino da tua igreja. E ele cantou um hino da igreja dele. Como é que é o hino, Rodrigo? Sou uma florzinha de Jesus, que a gente canta com as crianças. Aí eles se convenceram que aquele cangaceiro tinha se convertido, não é? Que você não precisa cantar Sou uma florzinha de Jesus, porque hoje está complicado essas coisas. Mas que o teu testemunho de vida possa comprovar isso, né? Não importa a sua posição política, social, financeira, a cor da sua pele. Jesus veio aqui para salvar você. Jesus está passando por aqui hoje para salvar alguém aqui nessa igreja. Não importa quem você é, o que você fez, por onde andou, não importa teu passado. Não importa o teu passado. Jesus é campeão em estraçalhar passado.
em apagar passado e desenhar um futuro radiante, um futuro vitorioso. E essa também pode ser, como no caso do Zaqueu, a sua última chance. Pode ser a sua última chance. O tempo é agora, para o encontro da salvação. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, é o que diz o Senhor. Agora mesmo, se você tiver uma atitude de arrependimento contra as suas falhas, seus pecados, os seus para trás, e abandonados e confiar em Jesus, você poderá conseguir a maior vitória, não somente da tua vida, eu gosto de acentuar isso, não só da tua vida, mas da tua descendência, dos filhos que você ainda não tem ou já tem. Isso pode acontecer. Então eu quero que você incline a sua fronte. Senhor, não foi uma grande mensagem, mas foi uma mensagem falando do teu amor, do teu perdão, da tua graça, da vontade que o Senhor tem de me chamar pelo meu nome e dizer, como disseste a Zaqueu, desce depressa, porque eu hoje vou entrar na tua vida, vou entrar na tua casa, vou mudar a tua história, vou fazer com que você seja uma pessoa completa em todos os sentidos. Você vai conhecer o meu amor, o meu perdão, a minha restauração. Ah, Senhor, mas em nós não há essa capacidade. Só Tu tens essa capacidade, Espírito Santo, pois é Tu quem convence do pecado, do juízo. Só és Tu mesmo, Espírito de Deus, que pode quebrantar um coração como um de um bandido como este, que era um verdadeiro cangaceiro, e que se converte lá dentro de uma prisão, e não se converteu antes, simplesmente porque não teve oportunidade. Mas a oportunidade está aqui nesta noite, para mudanças de vida e salvação eterna. Eu oro pedindo que o Senhor fale a cada coração aqui, em nome de Jesus. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.